A unção neste lugar é maravilhosa, irmãos. Quantos concordam, digam amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Se puder colocar aqui para mim, Filipenses 3, verso 10, na versão NVI, ou pode ser outra também. Enquanto ele coloca aqui, eu quero fazer duas indicações. Um livro, o primeiro livro é esse aqui, Superação. Acredite, você pode se espantar com você mesmo de coisas que talvez está dentro de você que não foi resolvido e você acha que foi, ao ler esse livro. Esse livro aqui pode despertar coisas que você nem sabe que está aí dentro. Essa mulher, ela foi inspirada por Deus para escrever. Ela é uma ministra do Verbo da Vida. O nome dela, esqueci. Johnny Alexandra. E eu também quero indicar um outro livro que todas vocês, mulheres, deveriam ler. O Amor de Deus Me Libertou, de Mama Jane. É um livro escrito para mulheres, mas eu li, é assim mesmo. Mas é muito bom, irmãos. Porque o que ela fala ali, embora que ela use uma linguagem para mulher, né, e eu tive que trocar na hora, mas é um livro edificante. O amor liberta. Fala o teu irmão, o amor liberta. E ela lhe conta ali, irmão, as tragédias, mas conta também a superação. É muito forte aquele livro dela também. Aconselho você a ler. Você, homem, também, pode ler também, homem. Aleluia. Filipenses 3, colocou não? 10? Aleluia. Já que ele não achou, vou abrir aqui a Bíblia aqui. Filipenses 3, verso 10. O apóstolo Paulo falando aqui para os filipenses. Quero conhecer a Cristo. Lindas palavras, né? Ao poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Leitura poderosa, né, irmãos? Meus queridos irmãos, quanto que tem expectativas em Deus? Em Jesus? No Espírito Santo? Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui algo muito interessante. Jesus, Deus também tem expectativa em você. Deus também tem expectativa em nós. Ele espera também algo de nós. Nós esperamos coisas em Deus, mas Deus também espera coisas de nós. E no versículo 12, olha só que o apóstolo Paulo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Fala ao seu irmão, nós fomos alcançados para alcançar algo. Deus nos alcançou com sua palavra através de Jesus Cristo, mas quando Ele fez isso, Ele nos alcançou porque Ele tem vista que nós também venhamos a alcançar coisas. Jesus espera que diante disso que ele tem essa expectativa de aquilo que ele alcançou para nós tomarmos, ele espera que nós respondamos. Qual é a sua resposta daquilo que Deus espera que você alcance? Qual tem sido a sua resposta? Eu quero ler na versão LTT, é muito interessante. Olha só o que diz, essa Bíblia é um pouco bem
Nem todo mundo gosta de ler muito, porque ela puxa muito para o original, mas olha só interessante. Persigo em busca, porém, até que eu segure em mãos aquilo que fui segurado, garantido em mãos por Cristo. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Nós temos coisa assegurado por Cristo. Cristo já assegurou, está nas mãos dele. É isso que o texto aqui está falando. Cristo alcançou algo, ou seja, está seguro, está garantido. Ele não vai tentar alcançar algo, não, ele já está com isso para você, está na mão dele. Mas a expectativa de Jesus é que você receba das mãos dele. E ele usa um texto aqui, persigo em busca. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui de alvo, é como você tiver uma direção e você não perder. Você está perseguindo algo que Cristo já conquistou em mãos para você e para mim tomar. Essa é a expectativa que Cristo tem sobre meu respeito, sobre teu respeito. Cristo garantiu algo que está nas mãos dele, mas ele quer que você persiga esse alvo. Ele quer que você prossiga para que aquilo que ele conquistou para você seja real na sua vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala alguns princípios fundamentais, que é o que nós vamos pregar nessa manhã. Como nós vamos chegar lá? Como nós vamos alcançar? Ele fala dele mesmo, ele fala do próprio estilo de vida dele. E eu quero dar um tema a essa mensagem, a atitude de um vencedor. E no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo acho que é 13, ele diz assim, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Aqui que está a receita. O apóstolo fala, olha, eu não alcancei a plenitude ainda daquilo que Cristo alcançou para mim. Irmão, se o apóstolo Paulo falou isso, que dirá nós, né? Ele já tinha feito muita coisa, irmãos. Ele falou, olha, eu não alcancei ainda a perfeição, eu não alcancei ainda tudo que Cristo tem para mim, mas uma coisa faço. Ou seja, ele não disse que fez, irmão. Não, ele diz que uma coisa eu faço, ou seja, é algo rotineiro. Uma coisa faço, uma coisa eu faço, ou seja, ele fez hoje, amanhã ele continua fazendo. Olha só que ele fala, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando para que diante me estão, prossigo para o alvo. Repita comigo, esquecer. Avançar, prosseguir. Este é um estilo de vida de um vencedor. Você pegou, irmãos? Esquecer, avançar, prosseguir. Essas são atitudes de um vencedor. Esse é um estilo de vida de quem quer vencer. Nós precisamos aprender essas três coisas. Esquecer, avançar, prosseguir. André, o que o apóstolo Paulo tinha que esquecer? Se você estudar a vida do apóstolo Paulo, ele não era boa coisa não, irmãos. Ele perseguia crente, ele consentia na morte de crente, ele perseguiu o povo de Deus uma vez, ele pegou cartas, e ele, no intento dele, não, eu vou pegar essas cartas autorizadas pelas autoridades e vou acabar com essa seita. Ele via nós como seita. Eu vou acabar com essa seita e vou levar preso, enfim. Ele se levantou ferozmente. Não somente isso, mas muitas coisas que ele tinha que esquecer, porque antes de Cristo, ele tinha uma posição privilegiada, irmãos. O apóstolo Paulo, ele era um homem, olha só, é muita coisa, né? Ele era poliglota, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei na época, um homem altamente respeitável. Mas o apóstolo Paulo, ele é tão apegado a Cristo, que fala, olha, tudo isso para mim é perda. Eu considero tudo perda por causa do conhecimento de Cristo. Ele teve que abrir mão de muitas coisas, irmãos. O apóstolo Paulo, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Ele era tanto judeu como romano. E acredite, vocês, naquela época, você ter a nacionalidade, não, como é que se fala o termo? Dupla cidadania, era algo privilegiado, quanto mais cidadania romana. As pessoas pagavam caro para ter esse título de cidadão romano. O apóstolo Paulo, ele tinha, ou seja, ele é o cara, ele era o cara.
Ele era o cara. Mas, irmãos, ele considera, rapaz, isso para mim é tudo perda, tudo estrume. Ele usou esse termo. Que isso, né? Por causa do conhecimento de Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. A justiça que eu quero ter não é a justiça própria. Não, é a justiça em Cristo Jesus. É essa justiça que importa para mim. Então, qual a primeira coisa que temos que aprender, irmãos? Esquecer. Fala, esquecer. É abrir mão. Irmãos, esquecer é abrir mão. O apóstolo Paulo teve que abrir mão. Abrir mão de quê, André? Abrir mão do que te impede de avançar. Olha só o que Jesus falou. Em Lucas 9, verso 62. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pegou, igreja? Vou ler novamente. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esquece. Fala para o teu irmão, esquece. Se aquela situação, que aquela vida antiga está tentando fazer parte do seu presente, abre mão. Isso vai impedir o seu crescimento, o seu avanço, você alcançar aonde Cristo quer que você alcance, chegue. Precisamos esquecer, abrir mão. Não, a minha vida agora é uma nova vida. Esquecendo-me das coisas que para a mão ficou para trás. Ficou para trás. Ficou para trás. Abre mão, irmãos. Se isso está travando você, abre mão. E esse aqui é onde, às vezes, nós nos enganamos. Fala, esquecer é perdoar. Perdoar os outros. Irmão, tem muitas pessoas que se iludem muito sobre o que é perdão. Perdoar, você perdoar alguém não é você nunca lembrar de algo que alguém fez com você, não. Embora que, deixa eu falar para você uma coisa, aconteceu um fato inédito na minha vida, não sei se isso aconteceu com alguém, teve um fato na minha vida que foi apagado. Eu nunca falei isso em voz alta. Eu não lembro, pessoas falam, eu não lembro. Eu não sei se alguém aqui já experimentou isso. Deus pode fazer isso? Pode, irmão. Não sei por que Deus fez isso, eu não lembro mesmo. A pessoa fala para mim, eu fico assim, rapaz, não sei o que você está falando. Deus pode fazer isso? Pode. Não sei como que isso aconteceu. Não sei se isso é explicado pela ciência, não sei. Eu sei que isso aconteceu comigo uma vez. Deus pode fazer isso? Pode, porque Ele é infinitamente poderoso, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Mas perdoar não é esquecer. Não, perdoar é você lembrar do fato sofrido, mas isso não te causar mais dores, nem sentimentos negativos. Tem pessoas que ele fala que perdoa, mas quando lembra na pessoa, olha para a pessoa, a dor vem, a dor parece que frora. Ou então tem um monte de pensamentos negativos. Ele não fala para ninguém, tomara que se dê mal. Tomara que quebra a cara. Vai quebrar a cara, quer ver? Quer ver? Quer ver? Não perdoa, não. Isso não é atitude de quem perdoa, não. Já pensou que Jesus perdoasse a gente assim? Quer ver? Eu perdoei, mas vai fazer de novo, quer ver? Aí, fez de novo. Já pensou que Jesus perdoasse a gente assim? Não, irmãos, perdoar é você lembrar do fato sofrido. E realmente, me fizeram isso, mas isso não te causar mais dor. Você quer fazer o teste que você perdoou? Vai lá quem te ofendeu e dá um abraço nele. Você perdoou mesmo? Então vai lá, abraça. Às vezes compra o presente e compra para qualquer um. Mas dá um abraço, dizer que te amo. Aí dói, né? Aí dói, né? Perdoar é isso. Aquilo não te causar mais dor, não te causar sentimentos negativos, não te causar raiva. Ou você lembrar daquela pessoa, você começar a dar vontade de falar mal daquela pessoa. Não perdoou, irmãos. Subiu o sentimento negativo, choro.
Começo a falar dessa situação, a lágrima... Não perdoou, irmão. Ainda tem alguma coisa aí que não deveria estar. Irmãos, e mágoas e ressentimentos, eles são na nossa vida como paralisantes. Por isso que você não pode chegar onde Cristo espera que você chegue, se você não aprender a esquecer. Porque as mágoas e ressentimentos são paralisantes. Você quer ver uma pessoa estagnada na sua vida espiritual? É uma pessoa cheia de mágoa e ressentimento. Ela pode avançar em várias coisas, lá na vida, lá fora, mas em Cristo ela está paralisada. Às vezes a pessoa se ilude muito com isso. Ele acha que está avançando, porque está comprando, está vendendo, está negociando. Não, mas isso e aquilo que Deus chamou para você fazer? Paralisou. Porque ressentimento e mágoa ele faz isso, ele paralisa a tua vida. É necessário, fala para o teu irmão, é necessário perdoar. Mas outra coisa, esquecer também, fala, esquecer também é perdoar a si mesmo. É difícil perdoar a si mesmo? Às vezes é, né, irmão? Tem pessoas que às vezes conseguem perdoar os outros, mas tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, o mesmo perdão que Jesus Cristo te deu quando você levantou as mãos e recebeu lembra? Jesus Cristo foi o mesmo perdão que Ele te deu quando você levantou suas mãos, eu quero Jesus. O mesmo perdão está disponível. Fala, teu irmão, o mesmo perdão está disponível. André, o que eu fiz é imperdoável. Não é, senão você não estaria aqui. André, você não sabe o que eu fiz no verão passado. E nem quero saber. Nem preciso saber. Não é da minha conta. Fala teu irmão assim, também não é da tua não, tá? Deixa quieto, né? Irmãos, assim como ressentimentos, eles paralisam a nossa vida, essa autocondenação também paralisa. Irmãos, quando eu penso nessa palavra condenação, eu sempre penso naquele preso, não no nosso país, né, lá nos Estados Unidos, lá, que o cara está sentenciado, está condenado, ele vai morrer aqui 3 dias lá de choque elétrico, ou na veia. Eu penso assim, o cara só tem 3 dias de vida. Ele tem algum sonho mais, irmão? Ele tem alguma expectativa de vida? Ele espera algo bom na vida? Não. A única coisa que geralmente ele quer é comer antes de morrer. Né? Não, eu quero comer alguma coisa boa antes de morrer. É a única coisa. Quando eu vejo essa palavra condenação, eu vejo assim, uma pessoa que não tem expectativa de vida. A pessoa não espera nada de bom. Assim é a vida daquele que vive em condenação. Ele não está paralisado, ele não tem expectativa para a sua própria vida. Porque ele se vê condenado por aquilo que ele fez. Mas a palavra diz, irmãos, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Então se perdoe. Vou pedir para todo mundo falar um com o outro, que eu não sei quem está precisando, mas fala para o teu irmão aí, se perdoe. Abençoado, abençoado. Se você pode se arrepender, pode ser perdoado. Qual o pecado que não tem perdão, André? Aquele que você não pode se arrepender. Porque quando a pessoa não consegue se arrepender, é porque a palavra para ela não existe mais, não tem valor nenhum. Mas enquanto você está ouvindo essa palavra, isso está mexendo com você, é porque tem perdão. É porque você quer mudança. Você pode estar fragilizado, você pode estar fraco, esgotado, porque você deu mole. Mas teu coração quer ser perdoado. Enquanto pode se arrepender, pode ser perdoado. Só nunca deixa chegar ao estado de que você não consegue mais sentir arrependimento. Aí é perigoso. Irmãos, fala para o teu irmão, esquecer é parar de sofrer.
por um mal no passado. Tem como eu avançar se eu viver, como o pessoal fala? Chorando as pitangas? Tem como? Não dá. Esquecer, irmãos, é eu parar de sofrer. André, você não sabe o que me fizeram no ano passado. Você vai ficar chorando essas pitangas até quando, irmão? Vai viver na eterna lamentação. Ah, meu pai, minha mãe, minha filha, meu ex-marido, meu ex-marido, minha ex-mulher, minha ex-noiva, meu ex-noivo, meu ex-namorado. Para de chorar essas pitangas, abençoado. Já acabou. Que nem aquela música, acabou o amor. Aí daqui a pouco vai ficar que nem aquele pessoal do bar lá, né? Aí fica lá, o cara tá triste, arrasado com a vida, que perdeu o grande amor da vida dela. Aí fica lá, acabou, amor, acabou. Você jogou fora, não vou cantar não, né? O amor que te dei, o sonho que sonhei. Irmão, tem crente que ele tá quase no mesmo nível. Só que aí ele arrumou outras músicas, né? Tô sentindo a minha força indo embora. O crente, uma outra música que é crente, não pode ouvir essas coisas, né? Aí arruma, não, eu tenho que arrumar uma coletânea de crente, né? A sofrência gospel. Não, vou arrumar uma sofrência gospel para... Abre mão disso, esquece. Fala, teu irmão, esquece. Acabou. Ah, mas por que, André? Por que aconteceu? Irmão, pare de se questionar. Irmãos, eu descobri uma coisa. Você viver uma vida se questionando o porquê, isso é um eterno sofrimento. Tem coisa que você, abençoada, nunca vai encontrar resposta. E, na verdade, você nem precisa. Ó que bênção. Ah, mas eu quero uma resposta. Se livra disso, isso é peso. Isso é peso, irmão, viver sofrendo por algo que já aconteceu, isso é peso. Eu não estou, irmãos, a gente fala isso com todo cuidado, cara. Eu não estou desprezando o que você passou. Eu passei coisas também que tentou me traumatizar. Passei coisas muito fortes, acredite. Eu não estou desprezando o que você passou na vida. Não, o que eu estou te mostrando é um caminho. Que esse caminho de lamentação, isso vai te atrasar. Isso está paralisando o seu crescimento, o teu progresso em Cristo Jesus. Isso vai impedir de você alcançar o que Cristo tem para você. Fala, seu irmão, viva o seu presente. Viva o seu presente, irmão. Olha o presente que Deus te deu. Você tem uma família maravilhosa aqui que te ama. Fala, você sofreu o que sofreu. Fala, teu irmão, você sofreu o que sofreu, mas está aí, está vivo. Está vivo, você está vivo, irmão. Olha, eu vou falar para você uma coisa, e tem pessoas aqui que estão vivas e estão melhor ainda. Irmãos, eu aprendi uma coisa, uma situação na tua vida, ela tem poder de fazer duas coisas. Ou ela tem poder de acabar com você de vez, ou ela tem poder de fazer você crescer mais ainda. Vai depender da sua atitude. Irmãos, esquecer não é um sentimento, não, é uma atitude. Você decide, eu vou esquecer, isso não vai mudar minha vida, isso não vai parar minha vida. Olha só o que diz Isaías 43, verso 18. Esqueça o que se foi. Esquece, irmão. E não vivam no passado. Todo mundo fala essa frase, viver no passado é o quê? Quem vive passado é museu, né? Você não é museu, fala teu irmão, você não é museu. Fala, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Chega de pitangas, irmão. A segunda atitude de um vencedor, irmãos. Fala do irmão, é avançar. A primeira é muito importante, mas a segunda é muito importante também. Irmãos, é possível uma fase ruim da tua vida passar. Mas a sua vida continuar estagnada. Isso tem até uma palavrinha, trauma.
Tá, aquela situação ruim na tua vida passou, você até perdoou os seus ofensores, mas a tua vida naquela área continua a mesma coisa. Não se fira com isso, eu estou falando com todo amor e carinho, eu orei muito por você sobre isso. Mas naquela área, a tua vida parou. Aquele sonho, Satanás conseguiu esmagar e pisar em cima. Vou te dar um exemplo. Imagine bem, você entrou num ônibus pensando que era para um destino tal. E daqui a pouco você descobre que o ônibus está indo para outro destino. Você vai e desce do ônibus. Beleza, você não continuou. Essa foi a sua primeira atitude que a gente falou, você esqueceu. Você abriu mão. Não, eu vou descer, não vou continuar nesse ônibus não. Não é para onde eu quero chegar não, você desceu, que bom. Mas você desceu e ficou ali. Você poderia, não, agora eu posso pegar o próximo ônibus. Mas você sabe por que você não pega o próximo ônibus? Você fica pensando, e se eu pegar o ônibus errado? Novamente. E é aí onde a pessoa paralisa. Tem muitos na igreja assim. Ele conseguiu esquecer, mas ele não conseguiu avançar. Ele avançou até em outras coisas na vida, mas naquilo que um dia ele foi vencido, ele não conseguiu vencer mais. Ele pegou o ônibus errado e agora vive com medo de pegar o ônibus certo. Mas fala teu irmão essas palavras. Você não precisa pegar o ônibus errado. Porque você tem o Espírito Santo, que te guiará em toda a verdade. Irmãos, nós não jogamos na sorte. Se você sentir no Espírito e falar isso para alguém, fale. Você não vive na sorte. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados por dentro. Irmãos, avançar é você superar aquilo que um dia te atingiu. E você não deixar mais que seu presente seja influenciado pelo seu passado. Tem pessoas que aquilo passou, aquilo acabou, aquela situação, aquela vida errada, às vezes até uma vida errada, passou. Mas ele não conseguiu superar aquilo. Ele desceu do ônibus e continuou parado lá no ponto. E eu vou dar alguns exemplos de pessoas que vivem influenciado. O seu presente todo é quase todo influenciado pelo seu passado. Mas o estranho nisso é que a pessoa não percebe. Acredite, ter essa visão e reconhecer isso é difícil. Isso é uma estratégia do diabo. Tem esposa, às vezes, que trata o marido, não é porque, marido, você é imperfeito. São coisas na alma que ainda não foi tratado. Coisas que ainda está influenciando as decisões dessa esposa. E vice-versa. Porque nós somos um ser que absorvemos a vida. E tudo bem, mas quando você vem para Cristo, você agora tem a oportunidade de ser sarado em Cristo. Porque Cristo, quando levou sobre si as nossas dores, irmão, Ele levou as dores da nossa alma também. Ele levou as enfermidades da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. A obra, fala para a obra foi completa. Foi completa, irmãos. Olha só a atitude de quem vive influenciado pelo passado. A pessoa tem dificuldade de confiar. Ah, me decepcionaram, eu confiei e me decepcionaram. Você está vivendo influenciado pelo seu passado. Tem dificuldade de amar. Crente dificuldade de amar? Tem crente dificuldade de amar. Eu falei, e se eu amar de novo e me ferir de novo? Você não joga na Mega Sena, irmão. Você tem o Espírito da verdade. Eu não digo que você deve entregar o seu coração, o seu amor a qualquer pessoa, não. Seja guiado pelo Espírito. Quer ver uma atitude de pessoa que vive influenciada pelo passado? Ela desistiu, ela abriu mão de sonhos que ela sabe que Deus deu para ela. Ela abriu mão. Não, eu tentei, não consegui, agora eu desisti. Está vivendo influenciado pelo passado. Sentimentos de inferioridade, isso aqui é mais ruim, é pior ainda. A pessoa se sente sempre inferior. Eu sou o menor crente daquela igreja, porque um dia alguém feriu aquela pessoa tanto,
fez ela se sentir tão inferior, que a pessoa, mesmo depois de receber Cristo, não tem mágoa, mas ela ainda se sente inferior aos outros. Ela tem vergonha até de falar com o irmão na igreja, porque acha que ele é algo mais do que ela. Fala, seu irmão, somos todos iguais. Somos todos iguais. Sentimento também de incapacidade. Não, Deus, eu não posso. Em Cristo não. Tudo nós podemos. Fala para o seu irmão, tudo posso. Naquele que me fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Você não tem mais que viver incapaz. Irmão, não importa. Ah, André, no passado eu não consegui. Isso, você falou tudo no passado. Eu fui derrotado no passado, André, e hoje eu me sinto incapaz. Às vezes é difícil você admitir isso. Mas às vezes esse sentimento está lá alojado, lá dentro da alma. Aí, aquele sentimento de incapacidade, aquele medo de avançar e se frustrar novamente. André, e se eu frustrar? Tira esse se eu frustrar. Você é guiado pelo Espírito. Tem pessoas que vivem com esse eterno se eu me frustrar, se eu me decepcionar. E sabe o que está acontecendo? Os anos estão passando e a tua vida, os teus sonhos, os projetos de Deus na tua vida estão estagnados, estão parados. Se você não tomar atitude, como diz o ditado no mundo, a banda vai passar, irmão. Projeto de Deus na tua vida não vai poder ser concluído, porque algo na tua alma está te bloqueando. Fala, teu irmão, não tenha medo de avançar. Você tem o Espírito Santo. No passado você não tinha essa palavra. No passado você falhou, você errou, você se decepcionou, você se frustrou, você não conseguiu, porque você não tinha o que é essa bagagem que você tem hoje. Já parou para pensar nisso? Fala, teu irmão, agora é uma nova vida. É uma nova vida, irmão. Então você esqueceu, você avançou. Fala, teu irmão, agora é hora de prosseguir. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, prosseguir é viver uma nova trajetória. Não importa como foi o passado. Não importa o que você não conseguiu, o que você não venceu, o que fizeram com você, não. Agora você tomou a decisão de avançar, você deu o primeiro passo. Agora é uma trajetória, ou seja, é uma caminhada. Começou a largada. Começou a corrida. É um passo de cada dia, irmãos. Prosseguir é um passo de cada dia. Por isso que o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço. Ele não disse que ele fez uma vez. Não, ele disse que ele continuava fazendo. Esquecer, avançar, prosseguir. É um passo de cada dia, é um caminhar de cada dia. E ele fala no versículo: prossigo para o alvo, ou seja, você agora tem um alvo. Você agora tem um alvo. Então isso quer dizer que prosseguir é você não perder o foco. Fala, teu irmão, não perca o foco. Não se distrai, irmãos. Deus te guiou, te orientou, te deu uma visão, não perca o foco. Não se distraia com nada. Prossiga com o Espírito Santo ao teu lado. Prossiga, irmão. Elimine todo tipo de distração, elimine da tua vida e olhe para o foco. Irmãos, e prosseguir, irmãos, vai exigir de nós perseverança. Viu o que o apóstolo Paulo falou? Uma coisa fácil. É todo dia. É todo dia, irmãos. Todo dia você vai ter alguma coisa que você vai ter que esquecer. Todo dia você vai ter alguma coisa na tua vida que você vai ter que avançar. Todo dia você vai ter que prosseguir. É um passo de cada dia. É uma perseverança que você tem que manter a cada dia. Irmãos, eu estava vendo, está até nesse livro aqui, acho que é Daniele,
Uma mulher que esqueci o nome do tipo de esporte, como é que é? Atletismo. O nome dela é Daniele, acho que uma suíça. Nas primeiras Olimpíadas Femininas, uma maratona, agora lembro, maratona, Olimpíada, acho que foi lá em Los Angeles, se não me engano. Ela participou de uma Olimpíada, de uma maratona. Você acha que ela não ganhou, mas até hoje ela é lembrada. Como assim, André? Alguém que não ganhou, ela é lembrada. As pessoas nem falam mais quem foi que ganhou aquela maratona aquele ano, mas todo mundo lembra do nome Daniele. Por quê? Porque ela não parou. Ela estava muito bem atrás. Mas mesmo assim, ela prosseguiu, mesmo depois que já tinha saído vencedor, ela continuou. Ela continuou correndo, mesmo sentindo dores no corpo, dores na perna. Mesmo os médicos perto, as pessoas falam para ela parar. Mas ela não prosseguiu, ela não parou, mas ela prosseguiu. Perseverança, superação. Mas por que ela fez isso, André? Porque aquilo era importante para ela, não parar, e até o fim da largada. Irmãos, nós não disputamos com ninguém, sabia? Essa corrida, essa grande maratona que nós estamos, você não está competindo comigo e eu não estou competindo com você. Mas você está competindo contra você mesmo. Todo dia você vai precisar prosseguir naquilo que você esqueceu, naquilo que você avançou. Todo dia você vai precisar fazer as mesmas coisas, porque perseverança é isso, fazer as mesmas coisas. Todo dia você vai precisar avançar, esquecer. Todo dia você vai ter que abrir mão de algo. É uma caminhada, é uma jornada, irmãos. E você olhando para o alvo. O meu alvo é chegar aonde Cristo quer que eu chegue. E o apóstolo Paulo, que ele fala que ele tinha esse alvo e com uma expectativa de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todo dia você vai ter que perseverar, irmãos, em ler a Bíblia. Você vai ter que perseverar em orar. Você vai ter que perseverar em praticar a palavra. Você vai ter que perseverar em congregar. Todo dia você vai ter que perseverar nesses princípios. Você vai ter que esquecer, avançar, prosseguir. Você vai ter que perseverar nessas coisas. E prosseguir, irmãos. À medida que você for prosseguindo, você vai conseguir chegar na próxima fase. Você sabia que a nossa vida com Deus é feita de fases? De uma hora para outra a fase muda, mas você precisa passar por aquela. A fase não muda se você não terminar. Não tem como burlar isso. Se você burlar, você volta para o começo. Então, à medida que você prosseguir, você vai prosseguir, então você vai poder entrar na próxima fase. E assim você vai avançando cada vez mais. E olha só o que diz em Filipenses 3,15, quero ler esse versículo para terminar. Olha só o que o apóstolo Paulo disse: todos nós que alcançamos maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Fique de pé, igreja. Aleluia. Ministério de Música. Esquecermos, avançar, prosseguir, é necessário. Tem pessoas que precisam ouvir da sua boca: Jesus te ama. Tem planos, projetos, ideias de Deus, sonhos de Deus, que você nem imagina, não estou falando só aqui dentro da igreja, coisas lá no mundo natural, que você vai ser um canal para estabelecer o reino de Deus. Existem coisas espirituais que você vai fazer em lugares naturais, no seu trabalho, na escola, na faculdade.
em vários lugares, na sua família, no meio da sua parentela. Mas com esses dons e talentos que Deus te confiou, você vai alcançar o reino de Deus. Mas você, nós precisamos aprender esses princípios. Esquecer, avançar, prosseguir. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, todos os que são maduros, eles pensam e agem dessa forma. Esquecer, avançar, prosseguir. Está aqui, queria uma definição para maturidade? A maturidade é isso, é esquecer, avançar e prosseguir. Todos os que são maduros devem ver as coisas dessa forma. Esquecer, avançar, prosseguir. Porque se nós não aprendemos isso, irmãos, nós vamos viver estagnados. Ou vamos viver superando algumas áreas da nossa vida, mas algumas ficou do mesmo jeito. E aí a gente fica se enganando assim mesmo. Não, eu superei, né? Passou mesmo, irmão. Irmãos, a verdade liberta. A verdade cura, a verdade transforma. Não tenha medo da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu convido você a fazer um check-up no teu coração, ver como está tudo aí dentro, irmãos. Se no momento, quando eu falei sobre perdão, você lembrou de alguém, isso ainda está aí, está mal resolvido. André, você não sabe o que me fizeram. Você não é o primeiro, nem primeira. Você não é o único, nem a única. Você não foi o único a ser atingido, o único a ser aflito. Ser atingido, ser alvo de uma atitude errada de alguém, você não foi o único, irmão. Existem muitos igual a mim, igual a você, que estão passando as mesmas coisas. Sofreram coisas que você nem imagina. E não tem o privilégio de ouvir essa palavra. Tem pessoas destroçadas por dentro. Foram atingidos igual a você, igual a mim. Mas se levantaram por dentro. Eu posso falar o que eu vou falar aqui porque essa pessoa falou em rede nacional. Quantos sabem quem é Joyce Meyer? Irmãos, o testemunho dela é muito forte. Ela foi abusada pelo próprio pai. E a mãe sabia. Mas a mãe era fraca. Irmãos, isso acaba com qualquer ser humano. Mas fala assim, irmão, mas a graça é super abundante. A graça faz coisa que você não tem ideia. Que a gente ainda está caminhando para entender o que é graça. Irmãos, ela foi curada e levantou, Deus usou para levantar um grande ministério que está salvando milhões de pessoas. E quer saber de uma coisa? Ela levou o pai e a mãe a Cristo. Só evangelho faz isso, irmãos. Só evangelho faz isso. Irmãos, e no meu espírito eu percebo pessoas com situações semelhantes a essa que eu acabei de falar. A graça te dá capacidade, irmãos. Como não foi pregado aqui. Para você produzir resultado na área que é sua vida, você sozinho não consegue. A graça de Deus te capacita para você produzir resultado. A graça de Deus te dá condições de você perdoar. A graça de Deus te dá condições de você superar e avançar e prosseguir para aquilo que Deus tem para você. Nunca pense, André, isso a graça não pode. Não, a graça de Deus é muito mais do que isso que você está precisando. Um dia que existir um novo problema, uma nova circunstância ruim nesse mundo, a graça é mais do que isso.
A graça, irmãos, de Deus está sobre nós. E ela nos capacita.